irmãos, bom estarmos mais um domingo reunidos para louvar, para engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até hoje, Senhor. Ó Senhor, perdoe os nossos pecados, ó Pai, e através de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, de toda a sua glória, Senhor, do maravilhoso Deus que o Senhor é, ó Pai. Venha estar conosco, venha estar cuidando de nós, Senhor. Cuide dos seus filhos, Senhor, na área da saúde, os que estão necessitando, ó Senhor, na área financeira também, ó Pai. Senhor, também console nas tribulações, ó Pai, que a paz que excede todo entendimento que vem de Ti possa habitar os corações, ó Senhor, nessa época, Senhor. Senhor, esteja com cada filho seu, esteja operando, Senhor, para que cada pedido o Senhor possa estar ali com a Tua mão, Senhor, colocando, Senhor, respondendo no Teu tempo, ó Senhor, e fazendo tudo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Senhor, esse culto que vamos cantar louvores a Ti, que possa engrandecer o Teu nome, que o Senhor, através da palavra do pastor, o Espírito Santo possa abrir nossos olhos para que possamos entender a Tua palavra, Senhor, e cada vez mais colocá-la em prática, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua infinita misericórdia, pela Tua graça imerecível, Senhor. Obrigado, ó Pai. É o que nós lhe pedimos, agradecemos, Te honramos, Te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar cantando comunhão e adoração. Glória
de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. A nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Oh, ele é nosso comandante, Jesus Cristo, o maravilhoso Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante, Jesus Cristo, o maravilhoso Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céus. Nosso comandante é Jesus Cristo. Bom dia! Bom dia! Que dia lindo! Bora construir? Eu tô indo com vocês. Beleza, Eu vamos tô logo lá. atrás, espera. Eu vou pegar os itens que está nesse baú aqui. Tá, então eu vou procurar o terreno. Espera. O que é aquilo? Eu também tô vendo. Eu também. É uma construção, não fui eu que construí isso. Eu não tô conseguindo ler. Vai lá pra ler. Eu tô indo. Eu quero ler direito, mas eu não consigo ler daqui. Vem cá, Bianca. Vem, Miguel. Calma, gente, eu já tô pegando o bloco. Eu já tô indo, tá? E BVN Kids. E BVN é a nossa igreja. E Kids é criança em inglês. Então, basicamente, é a nossa igreja para crianças. Nossa, que incrível, gente. Meu Deus. Vamos lá. Olha, tem outra coisa escrita ali. Só que Tá, tá tô ao indo. contrário. Vamos lá ver. Eu vou ver daqui, tá bom? Eu não tô conseguindo ver. Tem que ver mais de perto, porque Beleza. tá ao contrário. Vamos chegar um pouquinho mais longe. EBF, tá escrito EBF 2020. Vai ter EBF 2020. Vai ter EBF. Olha, tem uma igreja ali. E já me disseram também que a EBF vai ser no dia 28 de julho. E vai ser pra família. Pra toda a família. Vou buscar nossos pais. Vocês vão entrando, beleza? Na igreja? Tá bom, mas não tinha pandemia? Mesmo assim, vamos ir lá.
do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilados favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilados favos. Graça e paz. É bom estarmos juntos, podendo louvar e bendizer ao Senhor e agora também reservar um tempo para pensarmos na palavra de Deus e como ela pode se aplicar a cada um de nós. Nós estamos com uma série chamada Ao Retornar e hoje eu quero ver um texto com você no Antigo Testamento, um profeta, Jonas, e ele retorna do ventre de um peixe, de um grande peixe, como diz ali o capítulo 2 de Jonas. E queremos tirar algumas reflexões para os nossos corações. Então abra comigo aí a sua Bíblia ou acesse aí o seu smartphone ou nos acompanhe na leitura aí na sua tela mesmo. Nós vamos ler o capítulo 2 de Jonas. Na realidade eu vou começar no último versículo do capítulo 1. E eu estou aqui lendo na versão atualizada, talvez a sua Bíblia seja um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra. Que o Senhor acrescente estas palavras em seu coração. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu realizar diante da tua presença, em orações, em canções, em assimilações, que de fato nesse tempo os nossos corações estejam totalmente abertos para a ministração do Senhor, por meio do seu Santo Espírito, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vendo aí essa série chamada Ao Retornar, e aqui eu quero utilizar uma palavra que vai funcionar como se fosse uma palavra sinônima. Ao invés de retornar, vou utilizar a palavra recomeçar. E então a minha frase ficaria assim: para recomeçar. Nós olhamos aqui para Jonas e aqui ele está nas profundezas do mar, dentro de um peixe, e há uma necessidade de ele recomeçar,
de novo o seu relacionamento com o Senhor. Olhando, pensando, orando, refletindo, vendo a quantas anda a sua vida diante da presença de Deus, vida de obediência, vida onde que de fato considera Deus em sua vida. E aqui ele tem uma oportunidade de um recomeço. Então eu quero utilizar esta palavra sinônima ou esta frase sinônima ao recomeçar, tá bom? E quando nós falamos de Jonas, em especial o capítulo de número 2, sempre se discute se de fato um grande peixe aí engoliu a pessoa de Jonas. Eu já utilizei algumas vezes com os meus filhos a palavra baleia, mas a palavra aqui no capítulo 2 não é baleia, mas sim um grande peixe, que nós não sabemos que tipo de peixe que é. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Senhor Jesus, no Novo Testamento, especificamente Mateus capítulo 12, versículo 40 e 41, ele utilizou Jonas capítulo 2, esse episódio, para poder falar um pouquinho sobre a sua morte e ressurreição. Ele fez uma analogia, ele fez uma comparação, dando crédito que de fato o que está aqui no capítulo 2 de Jonas aconteceu. Então, desacreditar no que Jonas aqui vivenciou é desacreditar nas próprias palavras de Cristo, principalmente no que tange ao que ele trouxe de analogia, de comparação, a sua morte e a sua ressurreição. Então a gente já parte aqui do pressuposto, da crença, da fé, que de fato o que está aqui é verdadeiro e aconteceu mesmo. Jonas, ele está aqui no ventre de um grande peixe, e se você conhece aí a história de Jonas, caso não conheça, pode ler aí o capítulo de número 1, você vai verificar que Jonas está no ventre do peixe por causa dele mesmo, das suas decisões, da sua caminhada, se afastando cada vez mais do Senhor, de obedecer à ordem de Deus, às diretrizes de Deus, principalmente porque Jonas é um profeta, ele é um representante de Deus diante das nações, em especial a nação de Israel. Mas aqui, na história de Jonas, registrada aqui entre os profetas menores, lembrando que o livro de Jonas faz parte desse grupo, os profetas menores, não é por conta de estatura, ou não é por conta da questão da qualidade, ou a questão aqui de ele estar numa posição menor diante de outros profetas, mas é a questão do conteúdo, da quantidade de conteúdo que é escrito em seu livro. Por conta disso, é classificado num grupo de 12 livros conhecidos como profetas menores, em comparação a outros escritos que têm maior conteúdo de escrita, como Isaías, Ezequiel, Daniel. E aqui Jonas ele está no ventre do peixe justamente por causa das suas escolhas, das suas decisões, por causa dele mesmo. Você vai comparar isto olhando algumas nuances no capítulo de número 1, onde repetidamente o escritor coloca que Jonas está numa aspiral descendente, ele está caindo, ele está descendo cada vez mais por causa da sua desobediência e distanciamento de Deus. Diz em Jonas capítulo 1, versículo 3, que ele desceu para a cidade de Jope, ou seja, litoral ali de Israel. E chegando ali, ele desceu para o navio, ou seja, ele entra numa embarcação, querendo ir para um local totalmente distante da Síria, justamente para não obedecer à ordem de Deus. Então ele desce para o navio. E dentro do navio ele desce para o porão, ou seja, a parte mais baixa do navio, diz ali Jonas capítulo 1, versículo 3 e 5. E agora ele está numa situação onde ele desceu mais ainda. Ele precisou ser lançado do navio
por causa das grandes torrentes, das grandes tempestades que Deus estava produzindo, porque Deus queria tratar a vida de Jonas. E ali ele reconhece que Deus está querendo tratar com ele, e ele mesmo, para apaziguar ali aquela situação, ele se lança ao mar justamente porque tem outros passageiros ali que estão correndo risco de vida por causa da sua desobediência. Então ele desceu no ventre do grande peixe, e quando você chega aí no versículo de número 2, diz então que ele chegou ao abismo. Ou seja, a ideia aí de uma grande profundeza, às portas do Sheol. E por que ele estava nesse lugar que a gente pode chamar um lugar de angústia? Se você olha aí o versículo número 2, ele vai dizer, olha, na minha angústia, é um local de aperto, é um local de aflição, de angústia, não é? A gente crê que é justamente porque ele está se afastando do Senhor, ele está em desobediência ao Senhor, ele está indo contra a vontade de Deus. Ele é uma pessoa aqui que tinha plena comunhão com Deus, pleno relacionamento. Ele é um profeta, alguém que está servindo ao Senhor e sendo de fato um porta-voz, sendo um representante de Deus diante do povo de Israel. E aqui comissionado também para falar aos assírios, a grande capital de Nínive. Mas aqui, por conta disto, da sua desobediência e também da sua fuga, ele se encontra agora dentro do ventre de um grande peixe, sofrendo angústias, sofrendo privações, sofrendo aperto, não é? Mas bem ali, naquele local de aflição, naquele local de aperto, a gente vê algumas coisas recebendo aí uma guinada, de fato uma mudança, uma oportunidade de recomeço para a vida do profeta. Eu coloquei aqui as frases de um autor que ele diz assim: no lugar mais escuro, a visão mais clara. No lugar mais apertado, a visão mais ampla. No lugar mais solitário, a visão mais solidária. Ou seja, Deus permitiu que Jonas se encontrasse nesse ambiente de angústia, de aperto, de aflição, para que pudesse ser produzido na vida dele um recomeço, uma conversão, um retornar. Eu não sei a quantas anda a sua vida, mas possa ser também que devido à sua ausência da busca de uma santidade, de tratar pecados sérios no seu coração, ou até mesmo de estar em obediência, ou melhor, desobediência ao Senhor, para com um chamado específico que Ele lhe fez, para servi-lo, para proclamar os poderosos feitos do Senhor. Possa ser questões de pecados, através dos relacionamentos, um adultério, uma vida dupla, um relacionamento quebrado com os pais ou com os filhos. O Senhor tem permitido você também estar num ambiente de aflição, num ambiente de aperto, num ambiente de angústia, porque Ele quer falar ao seu coração, Ele quer ministrar na sua vida. E aqui então o Senhor quer produzir no seu coração, no seu caráter, na sua pessoa, um recomeço. E o que então é necessário para que você possa recomeçar, retornar para uma vida plena diante da presença de Deus? Eu quero compartilhar através desse capítulo 2 3 coisas que você precisa fazer, 3 passos, 3 atitudes para que você possa recomeçar, retornar a uma vida plena que você tinha com Deus. E o primeiro passo, a primeira atitude é ore pedindo a ajuda de Deus. É isso que Jonas faz. Verso 1, verso 2 e também verso 7, você vai perceber que de fato Jonas está orando. Na realidade, todo o capítulo 2 é uma oração. Mas eu quero ressaltar esses 3 versos.
Verso 1 diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E você vai ver no versículo 2 e disse: na minha angústia, mais uma vez, olha, clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre do abismo, gritei e tu me ouviste a voz. Então aqui é um profeta angustiado, diz aqui o texto que ele grita, ele roga ao Senhor. E o verso 7 ainda complementa: quando dentro em mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu até a ti a minha oração no teu santo templo. Então Jonas está aqui fazendo uma descrição daquele tempo de aflição, e ele falou: olha, quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Então eu me voltei ao Senhor, eu lembrei do Senhor, eu orei ao Senhor. Recomeço inicia-se assim. A oração de Jonas nasce da aflição e não da afeição. Afeição é quando uma pessoa se inclina para uma outra. Afeição é quando há de fato ali uma compatibilidade, quando há de fato ali o interesse, quando o coração está interessado na vida de uma outra pessoa. E aqui o que você pode perceber nessa história de Jonas, no capítulo de número 1 em especial, é que Jonas não está nutrindo grandes afeições por Deus, não está inclinado ao Senhor. Então essa oração, ela nasce da aflição de Jonas e não das afeições. E ele orou porque ele estava em perigo, não porque ele estava se agradando no Senhor, estava se deleitando no Senhor, tendo prazer na sua pessoa, mesmo numa posição de profeta, ou seja, de um representante de Deus. Na verdade, a gente pode aqui fazer uma comparação com nós, cristãos, hoje. Nós nem sempre estamos orando a Deus por motivações santas, por motivações puras. E apesar de ter orado, você vai perceber que Jonas não estava contente com a vontade de Deus, ele estava fugindo de Deus. Então, na realidade, ele se rebelou contra a pessoa de Deus, fugindo aqui para Tarsis, uma cidade que é considerada justamente numa região oposta aonde o Senhor pediu para Jonas ir e proclamar arrependimento ali na cidade de Nínive, capital da Assíria. Então em meio a essa aflição, não afeições, em meio a justamente essa rebeldia, mas em meio à tormenta, aperto, que Jonas então ele eleva o seu coração, a sua oração ao Senhor, a sua busca à pessoa de Deus. Então onde começa de fato os recomeços, o retorno, quando nós reconhecemos a importância de Deus na nossa vida e, consequentemente, nós o clamamos, nós o invocamos, nós rogamos a sua pessoa, e isto já nos faz, então, nos aproximar do Senhor, não nos afastar de Deus. Então, como Jonas experimentou esse momento aqui angustiante, possivelmente, né? Nesse momento de angústia aqui, ele estava desesperado, ou sem esperança, perdido, e aí então ele possa ter se lembrado da situação dos ninivitas, a ordem de Deus para ele, e então ele deve aqui nessa sua experiência, eu estou aqui conjecturando, eu estou aqui trazendo hipóteses, né? Ele pode ter colocado aqui os óculos dos ninivitas, ou seja, aqui ele pode ter encontrado aquela empatia. Olha, os ninivitas também estão desesperados, eles estão aqui de fato desamparados. E praticamente agora eu me igualo com os ninivitas. E aqui então ele busca o Senhor em oração. Então aqui já começa essa estrada de volta, esse retorno na vida de oração. Como aplicação eu coloquei: a oração, ela não deve ser nosso último recurso. Você vai perceber
que aqui Jonas está numa espiral descendente ali, ele está no abismo profundo, então o seu clamor ao Senhor foi o seu último recurso. Mas a oração deve ser de fato o nosso primeiro recurso. Diante das dificuldades, dos dilemas da vida, e que nós precisamos dar uma guinada, uma mudança profunda, de fato darmos passos para um recomeço, o clamor ao Senhor deve fazer parte, deve ser o primeiro item na nossa vida para a mudança e permanência diante da presença do Senhor. Clamar ao Senhor, buscar a sua direção, entender o seu querer, de fato colocar-se à disposição dele, depender da sua pessoa, reconhecer que ele é fonte de sabedoria, é fonte de direção, isso é importante. Então, quer recomeçar áreas da sua vida? Lembre-se que o primeiro passo é voltar-se para o Senhor em clamor, em oração, em dependência, em rogo. Aonde você está? Olha, ele estava no mais profundo mar, dentro do ventre de um peixe. Não importa a situação em que você está, onde você está, como você está, você pode se voltar ao Senhor e buscá-lo. Essa é a lição que nós podemos aprender aqui. Mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio à aflição, à angústia, o Senhor quer que você o busque. A segunda forma de nós recomeçarmos áreas da nossa vida que estão pendentes diante da presença do Senhor, rupturas, quebras, de fato áreas, compartimentos do nosso coração, do nosso viver que o Senhor ainda não domina, não se assenhorou, de fato não é Deus, é primeiro nós se voltarmos para Ele em clamor, em oração. Mas um segundo passo aí é aceitar a disciplina de Deus. Se você olhar aí o verso de 3 a 6, você vai perceber Jonas aceitando a disciplina do Senhor, reconhecendo que ele está ali porque o Senhor está tratando com ele. Vamos ver novamente, versos de 3 a 6, diz assim: pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Ele reconhece que é Deus que está ali permitindo aquela circunstância na vida dele. Não foram os marinheiros que o jogaram e nem mesmo ele que se jogou, mas ele está dizendo, é o Senhor que está me colocando diante dessa situação. A sua mão está pesando, a disciplina do Senhor chegou. Então ele diz assim no verso 3, pois me lançaste na profundeza, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Você pode perceber que ele está dizendo, olha, são as tuas ondas, são as tuas vagas. Então disse, verso 4, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, mais uma vez então, ele reconhece o agir do Senhor, não só em permitir que ele se afundasse ali, mas também estendendo a mão e regressando. Ele diz assim, fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor, meu Deus. Então, nesse verso de número 3 aqui da nossa leitura, Jonas reconhece a disciplina merecida de Deus em sua vida. A disciplina é para o cristão como o exercício e o treinamento são para o atleta. É uma forma de sermos lapidados, é uma forma de estarmos crescendo em perfeição, em santidade, em justiça diante da presença do Senhor. Então, a forma como nós reagimos às disciplinas de Deus, quando Ele permite isso em nossas vidas, determina o quanto que nós vamos ser beneficiados de fato. A disciplina nos permite correr, então, a corrida da vida cristã, com resistência a alcançar o objetivo determinado por Deus. Então, o fator de Deus ter disciplinado aqui o profeta Jonas é prova de que, de fato, Jonas
era um verdadeiro filho de Deus. Era de fato uma pessoa que Deus amava. Hebreus 12, verso 8 diz o seguinte: mas se estáis sem correção, de que todos são participantes, logo sois bastardos e não filhos. Eu lembro na minha meninice, passei muitos anos da minha vida brincando com a molecada na rua e gostava muito de jogar futebol. E de vez em quando a gente tinha a infelicidade da bola bater numa vidraça, quebrar, e meu pai receber ali o vizinho, e o vizinho cobrando a parte devida que me cabia para pagar ali o reparo daquela vidraça. E muitas vezes meu pai então vinha conversar comigo, né, me ensinar, me direcionar, e nunca vi meu pai chegar para um outro filho, trazendo as mesmas diretrizes, os mesmos ensinamentos, às vezes até mesmo uma repreensão física. Por quê? Porque eu era filho dele, não os filhos do vizinho. Então um pai disciplina o seu filho, um pai corrige o seu filho, um pai ensina o seu filho. Então Hebreus aqui, capítulo 12, verso 8, diz que se nós estamos sem disciplina, é porque nós não somos filhos de Deus, somos bastardos. E é por conta disso que Jonas está sendo disciplinado, porque o Senhor quer resgatar Jonas. O Senhor quer lapidar o coração de Jonas. E por conta disto, para que haja recomeços em nossas vidas, precisamos também aceitar a disciplina do Senhor. Não podemos ficar em rebeldia, não podemos nos afastar de Deus. Oração é necessário, mas também reconhecer que o Senhor pesa a mão sobre cada um de nós porque Ele quer nos restabelecer. Você tem sofrido? Tem visto Deus te apertar? Tem visto Deus, de fato, permitir que você vivencie aflições? Possa ser que Ele está trabalhando justamente para resgatar a sua vida diante da sua presença. Então, atenda à vontade do Senhor. Deixe o pecado. Trate os seus relacionamentos. Se arrependa-se. Abandone aquilo que não convém, aquilo que não agrada a Deus. E viva uma vida santa aos olhos do Senhor. Recomeços iniciam-se na submissão à disciplina bondosa de Deus. Parece um paradoxo, né? Disciplina ser bondosa, mas vinda de Deus, de fato, toda disciplina é bondosa, porque o Senhor quer trabalhar em nosso caráter. Ele quer produzir em cada um de nós a mudança de um coração desobediente em um coração obediente à sua pessoa. Bem como produzir uma santidade na nossa vida que vai glorificar a sua pessoa, vai nos edificar e vai de fato nos conduzir em bênção em nossos relacionamentos. Seremos bênção nas vidas das pessoas. O objetivo aqui de Deus é que Jonas seja uma bênção na vida dos ninivitas. E para isso Deus estava lapidando, dessa forma totalmente diferente, singular, não é? Se o Senhor tem pesado a mão sobre você, tem tratado você, é porque você é filho ou é porque você é filha. Ele quer produzir na sua vida justiça, santidade. Se volte para o Senhor. Ele é rico em perdoar. Ele é rico em restaurar. No versículo 11 de Hebreus 12, o autor diz que o Pai nos disciplina em amor, para que depois possamos desfrutar o fruto pacífico, fruto de justiça. Através das disciplinas do Senhor, Ele vai cada vez mais trabalhando em nós, para que desfrutemos uma paz toda especial na pessoa dEle. Para que nós sejamos justos, não somente na nossa posição diante de Deus, por meio de Cristo Jesus, mas justos também no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir.
vida de santidade. Então recomece, converta-se, retorne a um relacionamento sem igual com o Senhor. Primeiramente, vida de oração, buscando ao Senhor intensamente, de uma forma apropriada, constantemente. Também aceitando a disciplina do Senhor, a lapidação que vem dele, não se colocando em estado de rebeldia, mas ouvindo a sua voz, inclinando o seu coração, tendo prazer, afeição na pessoa do Senhor. Terceiro e último ponto é ceder à vontade de Deus, não somente aceitar a sua disciplina, mas agora ceder à sua vontade, ou seja, ser obediente. Verso 8 a 10 diz assim: o que se entrega à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. No versículo 8, Jonas aqui, ele admite que ele tem ídolos em seu coração. Ele admite que ele tem pecados. E esses ídolos justamente roubam da sua vida as bênçãos de Deus. Não era para ele estar aqui. Era para ele estar se alegrando no Senhor, pelos poderosos feitos do Senhor sobre a vida dos ninivitas. Ele seria testemunha ocular da graça de Deus, da misericórdia de Deus, em alcançar os corações e alcançar os povos. Mas ele está aqui numa situação como essa, porque ele não estava cedendo à vontade de Deus. Você luta contra Deus? Ou você cede à vontade de Deus? Você se inclina para a vontade de Deus e de fato tem feito votos ao Senhor, tem entrado em compromisso com Deus no abandono do pecado, de uma vida que não lhe agrada. Há quantas anda a sua vida? Como você tem se relacionado com Deus? Princípios que você já conhece, mandamentos que estão explícitos na palavra de Deus. Por que não cede à vontade do Senhor? Por que não obedece? Jonas aqui, ele reconhece que ele tem ídolos em seu coração, pecados, que estão afastando a pessoa de Jonas de Deus. Quais eram os seus pecados? Eu coloquei pelo menos aqui 3. Primeiro, desobediência. Foi contra a uma ordem direta de Deus. Ao invés dele ir para a parte oeste, ele fugiu para a parte, ou melhor, ao invés de ele ir para a parte leste, ele fugiu para a parte oeste. Foi em sentido contrário. Região da Espanha, ao invés da região do Oriente Médio, onde hoje é o Iraque. Falta de compaixão. Não desejou pregar a palavra de arrependimento aos ninivitas. Olha, nós estamos aí proclamando a palavra de Deus, testemunhando. Nós não sabemos qual a pessoa que vai aceitar ou não a palavra de Deus, mas aqui parece-nos que já era obra do Senhor, vontade do Senhor, a conversão ali dos ninivitas. Era líquido e certo. Jonas iria pregar, eles iriam se arrepender. E Jonas aqui, ele não está interessado em pregar a palavra de Deus. Ele não está interessado em proclamar uma mensagem de arrependimento para os ninivitas. Ou seja, uma falta de compaixão, uma falta de interesse pela vida humana. Será que nós estamos proclamando a palavra de Deus, compartilhando, testemunhando? Ou estamos também com a falta de compaixão? Por fim, aqui, o egoísmo e presunção. Ele era um profeta de Israel. Naquela época ali, a Síria é inimiga de Israel.
e ver o inimigo, então, não prosperando, pelo contrário, sendo sentenciado pelo Senhor, era um egoísmo. E aqui era a forma de Jonas estar, então, agindo com compaixão, proclamando o evangelho, mas por causa do seu egoísmo, da sua presunção, ou até mesmo do seu patriotismo, talvez ele tenha pensado que a salvação era, então, exclusiva dos judeus, dos israelitas. Mas você vai perceber que ele não só reconhece a idolatria no seu coração, o pecado no seu coração, mas ele aqui entra em compromisso diante da presença de Deus. Você vai ver aí no verso de número 9, Jonas encerra a sua oração fazendo votos, e votos aqui solenes diante da presença de Deus. Votos que tinha a intenção sincera de cumprir, e você vai perceber no restante do livro que, de certa forma, ele foi lá e pregou a palavra de Deus aos ninivitas. No verso de número 9, você vai perceber que aqui a palavra de Deus inundou o coração de Jonas. Ao invés da água inundar o coração de Jonas, você vai perceber que aqui, no seu retorno, no seu recomeço de intimidade com o Senhor, a palavra de Deus vem fazer morada no coração de Jonas. Esse verso de número 9, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, isso daí está em Salmo 66, verso 13 e 14. O finalzinho aí do verso de número 9, que diz assim, ao Senhor pertence a salvação, está em Salmo 3, verso 8, e Salmo também 37, verso 39, lá no ventre do peixe. A palavra de Deus estava fazendo morada naquele homem. Como é gostoso memorizar as Escrituras, como é gostoso trazer à tona aquilo que nós conhecemos de Deus, porque são os meios que o Espírito Santo vai utilizar para inclinar o nosso coração à vontade de Deus. E aqui então, no verso de número 10, o Senhor traz Jonas à tona para recomeçar, para retornar e de fato seguir a vida cotidiana, a vida de profeta, a vida que Deus não somente lhe prometeu, mas arquitetou para ele. Então, se você tem passado aí por grandes aflições, dissabores, se você tem enfrentado lutas por conta que você tem guardado pecados em sua vida, tem de fato permitido ídolos no seu coração, o Senhor quer trazer recomeço sobre a sua vida. E seja por conta disso que Ele está pesando a mão, deixando a sua disciplina recair sobre você. Então, primeiramente, clame ao Senhor, ore ao Senhor. Segundo, aceite a disciplina, veja o que você precisa mudar na sua forma de pensar, na sua forma de falar, em especial na sua forma de agir. Que isso lhe traga, então, um coração inclinado ao Senhor. Você ceda a sua vida a Deus. Tenha afeições, desejos de lhe ser obediente. Isso trará sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Então, para retornar, para recomeçar, você precisa ceder à vontade de Deus. Guardar em seu coração a sua palavra, deixar ela fazer morada em sua vida, para que o Espírito Santo também possa ministrar por meio da palavra lida, memorizada. Para recomeçar, você precisa se compromissar com o Senhor. Ore, Deus, quero fazer a tua vontade. Me ajude a fazer votos de compromisso ao Senhor. Me ajude a entender que, de fato, só do Senhor vem o milagre da restauração, do recomeço, do retornar. Se você olhar aí o versículo de número 9, no finalzinho, Jonas diz bem assim, ao Senhor pertence a salvação. Ele reconhece aqui que é o Senhor que está trazendo de volta. Para recomeçar, primeiro, ore pedindo a ajuda de Deus. Para retornar, para um renovo na sua vida,
Aceite a disciplina do Senhor, para que de fato você possa virar a página, seguir uma nova história. Você precisa ceder à vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir um louvor, logo após estaremos orando, tá ok? Que Deus seja contigo, que essa palavra encontre morada no seu coração. Amém. Olá, eu peço uma oração toda especial por sabedoria para o conselho pastoral, em saber as medidas, os passos necessários para que nós possamos estar planejando o nosso retorno de uma forma processual, tá bom? Nós contamos com a sua oração. Também você pode presenciar aí esse mês de junho, os nossos missionários dando testemunho. Nós pudemos trazer um vídeo de cada um deles e por 3 meses nós pudemos dar uma oferta a mais para cobrir outras igrejas que não estão podendo neste momento auxiliá-los. Então agradeço o seu compromisso financeiro com os nossos missionários e agradeço também o seu compromisso financeiro com a igreja, tá bom? Continue fazendo seus depósitos ou transferências bancárias nos dados da igreja que vai se seguindo aí, tá bom? E pode entrar em contato com os nossos tesoureiros para poder tirar qualquer dúvida e juntos nós continuarmos aí honrando os nossos compromissos financeiros, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida e vamos seguir juntos, orando um pelo outro e também participando ativamente naquilo que é possível de uma forma remota na IBVN. Que Deus seja com você. Tua majestade
Meu desejo é que esta palavra tenha tido significado para você, tenha sido uma forma de direcionar a sua vida, o seu coração, que esse culto possa ter sido uma bênção para a sua vida em particular. Deus quer sempre que seus filhos sejam renovados no poder do seu Espírito. Por meio de Cristo Jesus, do Espírito Santo, a sua palavra, Deus pode trazer recomeço sempre para você. Então eu quero orar por você e com você. Gostaria que você curvasse a sua cabeça aí, de fato fechasse os seus olhos para que nós pudéssemos conversar um pouco com Deus. Ele ouve a nossa oração, assim como ouviu a oração de Jonas. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai, ela não volta vazia. Obrigado, Pai, porque ela sempre alcança o que é da vontade do Senhor. Pai, as nossas vidas têm altos e baixos, as nossas vidas muitas vezes têm percalços, assim como nós podemos observar na vida de Jonas. Ele desceu ao mais profundo abismo por uma questão de não se aproximar do Senhor, não depender de ti, não estar buscando a tua vontade. E às vezes nós cristãos, por mais que pertencemos ao Senhor, por mais que tenhamos cargo, dons e talentos, às vezes também nos afastamos de uma vida agradável aos teus olhos. Mesmo estando na igreja, mesmo participando de uma comunidade cristã. Por isso, ó Pai, eu venho te pedir que o Senhor possa trazer um renovo sobre cada um de nós, o Senhor possa trazer recomeço, o Senhor possa trazer de fato, ó Pai, um retorno. Por conta disso, ó Pai, inclina o nosso coração a buscar o Senhor, a depender de Ti e reconhecer que a ajuda verdadeira só vem do Teu trono de graça. Ajude-nos, ó Pai, a aceitar a disciplina do Senhor, porque é evidência de que nós somos Seus filhos. E que, de fato, ao aceitar essa disciplina, significa que nós estamos prontos para a mudança. No âmbito do pensar, no âmbito do falar e no âmbito do agir. Pai, ajude-nos que as nossas afeições ao Senhor, o nosso prazer na Tua pessoa, faça com que nós venhamos a ceder à Tua vontade, a inclinar-nos à Tua vontade, a estarmos totalmente, ó Pai, ligados com o Senhor. Pai, que a vida de Jonas possa ser sempre um ensinamento para o nosso coração. Ao retornar, ao recomeçar, nós identificaremos tudo isso em nossas vidas. Vida de oração, vida que se entrega e reconhece a vontade do Senhor, vida que aceita a disciplina. Nós agradecemos por esse culto e oramos por cada pessoa que está aí nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus seja contigo.